Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, hoje eu quero falar sobre um assunto que é absorvente. Um dos vídeos mais assistidos aqui do canal é o vídeo sobre absorventes. E lá eu falo assim sobre o geral, né? Aquilo que a gente tem, enfim, disponível. Mas ao longo dos anos aí, o que eu venho percebendo é que quando a gente tem muita opção, a tendência é ficar confuso, as pessoas ficarem confusas e, enfim, eu acho que muita opção não ajuda, né? Então, assim, com as minhas clientes, eu sempre, para as minhas clientes, eu sempre recomendo Melton e Moletom 4 e 6 camadas, né? Então, eu vim hoje dar essa sugestão para vocês e explicar por que eu gosto, que eu elaborei na minha cabeça essa sugestão, tá bom? Porque eu acho que fica com menos opções, são opções, enfim, que nós vamos conversar agora, certo? Então, assim, para quem não conhece, Melton é esse tecido aqui, chamam de carneirinho, uniflock, vários nomes, né? Ele é 80% algodão, 20% poliéster. Ele é um dos tecidos mais comuns, assim, de absorventes das fraldas brasileiras, né? Um dos não, eu acho que é o mais. E o segundo das fraldas nacionais também, são dois tecidos nacionais, é o moletom. O moletom vocês já conhecem, né? Ele é peludinho, um lado é liso, outro lado é mais peludinho. E tem várias composições de moletom, tá bom, gente? Esse aqui é 50% algodão, 50% poliéster. E vou começar falando por que eu recomendo Melton e Moletom, né? Então, aquilo que eu já comecei a explicar, a questão de ter menos variedade e são tecidos nacionais, são tecidos com bom custo-benefício, são absorventes com bom custo-benefício e que você consegue aí combinar os dois. Na minha visão, a combinação entre Melton e Moletom é uma combinação perfeita. Por quê? O Melton, ele é muito absorvente, só que ele é meio mole. Para alguns bebês, bebês que se mexem muitas perninhas, pode dar uma embolada às vezes, né? Algumas mães reclamam que o Melton às vezes embola um pouco. Quando você chega na fase de combinar absorventes, que nós vamos chegar lá, tá? Tem inclusive um vídeo só sobre combinação de absorventes, mas eu vou falar sobre esses daqui. O moletom, ele tem uma estrutura melhor, ele é mais firme. Então, quando você coloca assim, ó, Melton em cima e moletom embaixo, esse absorvente de baixo ele dá uma estrutura melhor, não vai deixar ele amassar tanto, sabe? E mesmo se você for usar o moletom sozinho, também dá tranquilamente, tá, gente? Ele não tem absorção tão rápida igual do moletom, mas é rápido também, tem bastante porcentagem de algodão, enfim. Daí, por que eu falo de 4 e 6 camadas? Então, vamos lá. 4 camadas, geralmente Melton e Moletom, o mais fininho que você vai ter, ele é de 4 camadas. Alguns são em faixa, tipo esse daqui, né? Outros são abertos. Eu, Aline, pessoalmente, acho que se você for comprar absorvente desses daqui de 4 camadas e você estiver começando a usar as fraldas num bebê pequeno, eu recomendo o aberto. Por quê? No ajuste P, uma fralda, vou colocar aqui no menor ajuste dessa daqui. Eu, pessoalmente, também acho melhor ajustar a fralda e depois pôr o absorvente. Tem gente que faz ao contrário, tá tudo bem também, tá? Vou colocar aqui um desse de faixa. Então, o que é que vai acontecer? Eu ponho aqui assim. Não cabe, né? Então, você teria que dobrar o absorvente, daí fica um pelotinho nas costas aqui, ou você pode dobrar na frente. Também é possível, tá? Já esse aqui, não. O que você faria? Vou pegar um moletom também. Ele é assim, dobrado assim, ele é 4 camadas, né? Tem um tecido duplo, então é 1, 2, 3, 4. Se você abrir ele e dobrar ele na direção contrária,
ele vai ficar dobrado em 3, ó, na direção contrária, ele vai ficar 6 camadas RN. Mas eu vou deixar ele mais apertinho assim, pra ele não ficar tão estreito. Daí, olha a diferença. Tcharam! Ele cabe certinho, né? Então, se você tá começando com um bebê pequenininho, recomendo o aberto para você poder dobrar na direção contrária. Ele cabe melhor dentro da fralda sem você precisar dobrar a ponta, que eu acho que fica meio esteticamente estranho, né? Mas assim, tudo bem também se você não tiver, ok? Vamos falar sobre por que 4 e 6 camadas, tá? Um bebezinho pequeno vai usar um absorvente desse só, 0 a 3 meses, certo? Depois, conforme ele for crescendo, lá pelos 3 meses, ele provavelmente vai precisar de mais camadas do que só 6 camadas RN ou 4 camadas tamanho único. Lembrando que, tipo assim, mas assim, se eu dobrar assim, fica 6 camadas. Só que ele fica mais curto, então a capacidade de absorção dele é a mesma coisa disso aqui, né? Então dá na mesma, a mesma quantidade de tecido para absorver, certo? Então, a partir dos 3 meses, mais ou menos, até uns 9, tá? Isso é uma média, por favor, isso é uma média. Porque tem bebês que usam muito poucas camadas, tem bebês que usam muitas camadas. Então, assim, no geral, tá? Só pra ter uma sugestão, pra você ter uma base. Aqui, ó, tecido duplo. Tenho esse aqui que é de 6 camadas. Eu vou colocar um de 6 camadas no meu bebê de 3 a 9 meses, certo? Então, ó, 2, 4, 6, certo? Ok, isso pro dia, tá? A gente tem vídeo aqui no canal, se você precisar saber sobre fraldas noturnas. Mas, geralmente, a gente coloca umas 2 a 4 camadas a mais durante a noite. E com relação ao que a gente usa de dia. Também é uma média, tá bom? Bem média. A partir lá dos 9 meses, quando o bebê precisar de 8 camadas, você vai precisar comprar um absorvente de 8 camadas? Eu, Aline, não vejo motivo. A menos que você queira testar, obviamente, né? Tem o híbrido 9 camadas ali também, mas enfim, isso é papo para outro dia. Daí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar 2 absorventes de 4 camadas. Não precisa comprar. Daí, nesse caso, você já vai combinar absorventes. Faz mal colocar Melton com Melton? Não. Faz mal colocar moletom com moletom? Não. Eu gosto de misturar, né? Por aquela razão que eu falei pra vocês. Que você consegue... digamos que aproveitar o melhor dos 2 tecidos. Você pega esse aqui que é mais firme, esse aqui que tem absorção rápida e combina, certo? Mas no final das contas, se você colocar tudo no mesmo tecido, também dá. Daí vai ficar assim, 8 camadas. Então vai ser dos 9 até mais ou menos uns 18 meses, média. Depois dos 18 meses, o bebê vai precisar de umas 10, às vezes 12 camadas. E daí o que você faz? Se você precisar de 10 camadas, você combina um de 6 camadas mais um de 4 camadas. Se você precisar de 12 camadas, você usa o quê? 2 de 6 camadas. Certo? E assim vai. Sim, ao infinito e além. Quanto couber na fralda e quanto o bebê precisar. Certo? Tem bebês grandes que usam 6, 8 camadas e tá tudo certo, tá? Então, e outra coisa. Tem gente que tem só em faixa, né? Eu tinha falado sobre a questão do em faixa. Demorou muito mais pra secar, né? Esse aqui são 2 camadinhas, assim, que você estende. Óbvio que ele também tem uma desvantagem, que ele ocupa mais espaço no varal. Mas ele seca bem mais rápido também. Então, esse é um dos motivos pelos quais a gente prefere absorvente aberto. Mas, lembrando que o absorvente de 6 camadas, de 8 camadas, etc., não tem como você costurar em faixa. Não existe. Se alguém te vender alguns 6 camadas em faixa, alguma treta tem. Provavelmente a camada tem camada de, sei lá, malha de algodão, que é mais fino, entendeu? Não é assim a mesma quantidade de camadas, espessura das camadas de um absorvente de 6 camadas desse daqui, tá? Lembrando que quando a gente fala em camadas, é muito importante isso, a gente tá falando de camadas grossinhas como o Melton e moletom, como a microfibra, porque se a gente pegar uma flanela, por exemplo, a flanela tem uma gramatura que a gente chama, ela é um tecido bem mais fino, então para você ter
uma camada de Melton, por exemplo, que valeria 2, 3 de flanela, porque você tem que fazer muito mais camadas para poder ter mais tecido ali, porque é um tecido mais fino. A mesma coisa a fralda Cremer, que a fralda Cremer ela é mais gordinha, né? Mas se você perceber, tem pouco tecido ali, é um tecido levinho, né? Você vê assim a trama, você vê por entre a trama do tecido. Então não dá pra comparar nesse caso, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Minha sugestão é Melton e Moletom, 4 e 6 camadas, não precisa de 8 camadas. Se você tá perdida aí, é a tua chance, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.